mais uma live surpresa aqui para vocês, né? Que eu não tô avisando muito bem os horários. Então, hoje a live é sobre CNV, comunicação não violenta. Tive algumas solicitações sobre o tema e trouxe aqui hoje, minha convidada é a Tatiana Vial. Tatiana fez a live de luto comigo, vocês já devem conhecê-la aqui no meu canal. Já já ela deve estar entrando e o tema hoje é isso. E a gente vai, conforme Tati vai trazendo todo o seu conhecimento nesse tema, porque ela é especialista nisso. Bom dia, Lilian. Já está entrando. A gente vai para com a constelação também, porque tem muitas coisas aí que se entrelaçam. Bom dia, Bom dia. tudo Oi, bom? Andréia. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Bom, primeiro gratidão por ter concordado em estar aqui comigo hoje. É um tema aí super relevante, que eu acho que é de extrema importância. Quanto mais eu me aprofundo com você, né, com esse tema, mais eu me encanto de entender um pouquinho mais a fundo. Só te apresentar rapidamente uma coisa, Tati. A Tatiana, ela, além de ser uma grande amiga, ela é especialista em comunicação, ela vai explicar um pouquinho do que ela faz. E ela também faz parte da comunidade Consciência do Ser, né? E ela faz esse trabalho de levar um pouquinho sobre a comunicação não violenta para a nossa comunidade, de várias formas, aí, de várias reflexões, para que a gente aprenda, né, a se comunicar um pouco melhor no nosso dia a dia. Então, se apresenta, Tati, para todo mundo que ainda não te conhece, por favor. Bom, eu sou fonoaudióloga de formação, né? E primeiro também quero agradecer, Deia, novamente esse convite. Sempre um prazer falar aqui para as pessoas que te acompanham e conectar, né, o tema da CNV, da comunicação não violenta, com as constelações familiares. Cada vez que eu leio mais, eu entendo mais ainda a conexão que existe entre esses dois temas. Então, eu comecei a minha prática com a comunicação sendo fonoaudióloga. Então, eu venho dessa formação, né, de reabilitar a comunicação humana. E há uns 10 anos, mais ou menos, eu fiz uma parcial transição de carreira. Parcial porque nos meus treinamentos eu ainda utilizo muitos conhecimentos da fonoaudiologia, continuo estudando a minha área de formação, mas eu ampliei, né, esse olhar para passar da reabilitação para a habilitação, porque a comunicação é uma prática diária, né? É um componente da nossa vida que nos torna quem nós somos e, ao mesmo tempo, por ela estar justamente o tempo todo na nossa vida, às vezes, ou na maioria das vezes, nós não damos a atenção que precisamos dar a ela, né? Então, a comunicação é uma prática diária para todos nós, para você, para quem está nos assistindo aqui, para mim, mesmo trabalhando com isso, né? Eu vejo o quanto é um dos maiores desafios da nossa vida. Dizer do jeito que a gente quer dizer, de acordo com as nossas intenções, permitindo, facilitando a escuta do outro e potencializando com isso as nossas relações, né? Então, a comunicação é isso e é dessa forma que eu trago nos meus treinamentos, no meu trabalho, o olhar para a comunicação, para essa nossa competência. É isso mesmo. Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa agora pela manhã, bem cedinho, né? E trazendo já, né, nesse contexto nosso, ela falava assim, olha, mas eu já constelei algumas vezes e ainda não consegui mudar algumas situações, né? E aí a gente começou a conversar e aí eu mostrei para ela, olha, presta atenção na sua fala, na sua comunicação, né? Na forma que você se expressa com a sua mãe. Se você mudar um pouquinho essa postura diante, né, nessa comunicação, as coisas começam a fluir um pouco melhor. Porque às vezes a gente, é o que você falou, às vezes a gente está com a intenção boa,
Mas às vezes a forma que a gente se comunica não é a ideal. E aí vira uma questão, principalmente no sistema, Tati, o que se eu imponho algo, eu estou maior. Tem que ser uma coisa mais, no nosso caso aqui sistêmico, né, uma coisa um pouco mais amorosa, digamos assim, mais acolhedora, para que a coisa realmente funcione. Né? Mas a comunicação não violenta, a gente, né, estudando, eu que estou estudando com você, tudo que você vai postando ali na nossa comunidade, principalmente, eu vejo que é muito além, né? A gente consegue utilizar isso no dia a dia e outra, né? É como eu falo na constelação também, é um orar e vigiar, né? Na forma de comunicar, na forma de escrever, principalmente hoje com textos, a gente se perde muito ali. Uhum. A gente toma para si coisas que não são reais. Será que ela falou comigo assim? Porque ela tá. Eu fiz algo errado, né? Eu falei alguma coisa errada. Exato. Então, tem várias nuances aí, não Tem. tem? É um processo, a gente agora está passando por uma tomada de consciência sobre duas coisas, né? Então, sobre a importância da comunicação nas nossas vidas e para os nossos relacionamentos, para o nosso sucesso, né? Então, a gente está começando a tomar consciência de que muitos problemas que nós enfrentamos diariamente têm uma raiz na nossa comunicação. Então, é muito legal a gente tomar essa consciência. E quando a gente começa a tomar essa consciência, a gente começa a dar importância para a comunicação, né? Que ela precisa ter. E a gente começa a entender que é um processo muito mais complexo do que uma simples transmissão de mensagem. Então, eu gosto até de dar esse exemplo para que a gente entenda em qual lugar nós estamos dentro dessa cadeia, né? As abelhas se comunicam. Então, seres muito primitivos transferem mensagens uns para os outros, trocam mensagens. Hoje a gente já sabe que as árvores se comunicam, né? Por meio das seivas, através das suas raízes. Só que a nossa comunicação precisa sair desse básico. Nós temos o nosso cérebro racional, nós temos outras capacidades naturais que não só permitem, mas que nos colocam para frente disso. Então, a comunicação humana é um processo extremamente complexo. Não é uma simples troca de mensagem. Então, tinha uma frase, Andréia, que eu costumava ouvir muito, hoje em dia eu não escuto mais. E quando eu escuto, eu falo, ó, vamos pensar um pouco sobre isso. Não é bem assim. Que era a seguinte: o que você entende é de minha inteira responsabilidade. Então, eu sou responsável por 100% daquilo que o outro entende. Olha que coisa simplista, né? E simplória. Porque quando eu acredito nisso, primeiro que eu estou me colocando num lugar assim de superioridade que não existe na comunicação, não pode existir. Segundo, eu estou colocando a escuta num lugar de menos importância que a escuta não tem. Por isso que a gente chama de escuta ativa, porque a escuta é ativa, ela é tão ativa quanto a fala. Então, quando eu estou aqui me expressando, o cérebro de vocês já vai captar, no mínimo, menos 7% das minhas intenções. Eu tenho uma intenção aqui quando eu falo, e no mínimo 7% dessas intenções são desviadas quando a minha mensagem é processada pelo cérebro de vocês. Então, imagina para quanto essa porcentagem pode subir se a gente não dá atenção para a nossa comunicação. Por quê? Porque quando nós estamos aqui nessa troca de mensagens, eu estou aqui com os meus filtros, com a minha história familiar, com os meus modelos de mundo, com as minhas opiniões, as minhas visões, os meus valores. E vocês estão aí com os de vocês, com os filtros de vocês. Até assim, culturalmente existem filtros que fazem com que esse ruído seja imenso. Então, não existe comunicação sem ruído. Não existe comunicação sem ruído. E aí, isso que você colocou é super importante, né? Poxa, não é
eu não sou compreendida do jeito que eu quero sempre, porque o outro não me escuta do meu jeito, o outro me escuta do jeito dele. E a nossa missão, se a gente quiser diminuir esse ruído, é olhar para essa comunicação da forma complexa que ela é. Não somos Por isso, abelhas aqui, né? Simplesmente trocando mensagens. e eu percebo isso muito, né, nas minhas postagens, principalmente, quando eu vejo alguns comentários ou perguntas, né, que para mim, né, para meu ser, aquilo está perfeito, está sendo comunicado. Sim. Mas a gente percebe que às vezes a pessoa realmente não entendeu. E muitas vezes eu procuro ser o mais clara ainda, mudo as palavras, mudo o jeito de falar, chamo a pessoa no direct, olha, Isso. o que eu quis dizer foi isso, Isso. assim, mais detalhado. Porque é isso que a Tati está falando. Às vezes a gente fala de um jeito que a gente acha que está perfeito, que é óbvio. Exato. Mas não é óbvio para todo mundo. Né? E a gente, às vezes, no começo eu ficava assim, nossa, mas eu fui tão clara. Mas depois eu comecei a observar que eram perguntas pertinentes, que realmente a pessoa não tinha entendido. E aí eu comecei a ser mais, né, ouvir mais, entender aquela questão que ela estava me abrindo mesmo para aquele espaço, porque o que a Tati falou da escutativa também é muito importante, porque muitas vezes a gente se equivoca na interpretação porque a gente não ouviu de verdade. Isso. Porque a gente estava ali, mas não estava. A cabeça estava, ai, tenho que ir no supermercado, tenho que buscar meu filho na escola, tenho que ligar para não sei quem, Sim. tenho que trabalhar, estou atrasada, estou ouvindo, mas não estou ouvindo. Isso. Né? Então, isso também causa más interpretações, não causa? Muitas más interpretações. E mais ainda, né? O que causa má interpretação é a gente projetar na fala do outro algo que está dentro de nós. Então, né, por exemplo, eu escrevo uma mensagem para você e você está ali com outros problemas, ou você acabou de ter um problema, sei lá, com a Vivo, né? Esses problemas que a gente tem no nosso dia a dia, você lê a mensagem e coloca na minha mensagem escrita o tom que está dentro de você. Ou você está por algum motivo se sentindo mal com você naquele momento. E aí eu falo alguma coisa para você e você diz para mim, não, mas você está querendo dizer que eu sou irresponsável com o meu trabalho? E não, mas eu não, né, não tem nada disso no que eu falei, né? Isso está dentro da outra pessoa. Então, as nossas interpretações, a maior barreira que existe, o maior entrave, né, o maior causador desses ruídos são as interpretações que nós fazemos da fala do outro, que estão sendo guiadas pelo que existe dentro de nós. E isso é uma ficha que dói muito quando ela cai, né? Porque o movimento que nós fazemos é de olhar para fora, de colocar no outro as responsabilidades que são nossas. Então, a CNV, um dos preceitos, né, é algo que quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, não, nossa, não, mas não é bem assim, que exagero. E depois eu fui entendendo que é. Porque a forma com que eu interpreto a fala do outro, ou a mensagem do outro escrita, é uma escolha minha, baseada no que existe dentro de mim. Porque o preceito da CNV é o seguinte: o que você pensa, o que você sente e o que você faz são de sua responsabilidade. A gente não pode cruzar. Olha como aparece isso na comunicação. Quando você fala desse jeito comigo, você me irrita quando você fala desse jeito comigo. Não, não é você que me irrita. Eu me irrito quando escuto esse tipo de fala que você acabou de dizer. Sou eu que me irrito, o sentimento é meu. Não é você que está causando isso em mim. É inconsciente, mas é uma escolha. Eu escolho me irritar. Eu poderia escolher não ligar. Eu poderia escolher perguntar. Puxa, nossa,
quando você fala isso, eu interpreto que você está dizendo que eu sou responsável com o meu trabalho. É isso que você está querendo dizer? Ó, eu checo com o outro se é realmente aquilo. Eu tenho uma série de escolhas para fazer, mas por algum motivo que está dentro de mim, eu escolho me irritar ou eu escolho pensar que o outro não me valoriza. Então, isso para mim foi muito difícil. E olha, daí eu estou falando aqui na teoria, mas a prática disso é diária, tá? Porque assim, não é porque eu aprendo isso que eu vou passar a agir dessa forma agora, né? Primeiro a gente precisa se conscientizar, como nós estamos fazendo aqui. Mas isso é um fato. Eu não consigo conversar com ela, ela me tira do sério. Não, você sai do sério conversando com aquela pessoa. Não é ela que te tira do sério. E é uma autoobservação, né? De entender por que essa fala me causa isso. Quais são os gatilhos? O que tem em mim? O que eu reverbero com isso? Né? Então, é uma questão realmente de que você está falando, que a gente fala muito aqui, da autorresponsabilidade. Deixa eu ver alguém falando algo aqui com a gente. Acho que é minha mãe. Deixa eu voltar. Oi, mãe. É sua mãe? Acho que é. Ah, Silvia! Deixa eu então pegar essa última fala dela aqui. Ó, dia desses, ao dar uma orientação para as crianças da minha sala, uma delas respondeu: sim, senhora, fazendo a postura de soldado ao comandante. Levei para terapia e estou revendo a minha postura. Isso aí, perfeito, é isso. Muito boa, né, essa fala aqui da minha mãe, da Silvia, porque é exatamente isso, né? Primeiro eu vou olhar em mim, eu vou olhar assim, puxa, será que realmente eu falei? Isso não é para gerar culpa, não é para gerar, é para gerar transformação. Se você acreditar, se você, na sua observação, você acreditar que precisa, porque tem uma coisa aqui que é importante também, pegando, né, essa fala aqui da minha mãe. Usar a CNV, Deia, não significa entrar num papel de boazinha e de bonzinhos. Não é nada disso, até porque existe muita manipulação na comunicação do bonzinho e da boazinha. Né? Ser bom não é ser bonzinho e ser boazinha. Não é ser passivo, é ser pacífico sem ser passivo. Na verdade, a CNV, ela é um método de comunicação assertiva. Então, se a Silvia, que deu esse depoimento aqui, olhasse, observasse a comunicação que ela teve com essa criança, que fez para ela, sim, senhora, senhora, né? E entendesse, não, para esse objetivo, nesse contexto, com essas crianças, é essa comunicação que eu preciso ter mesmo. Não significa que a gente precisa sempre mudar a forma com que a gente falou, porque às vezes a questão não está na nossa expressão, está na escuta do outro, né? E essa criança, ela foi brilhante porque ela usou uma comunicação passivo-agressiva, né? Ela usou em tom de brincadeira, dizendo assim, nossa, né? Que agressividade, sim, senhora, senhora, tá mandando. Mas, às vezes, a comunicação que a gente precisa ter é essa mesmo, porque a CNV, Deia, inclusive, ela é uma comunicação que tem o objetivo de colocar limites. Limites, muitas vezes, na agressão do outro. Limites, muitas vezes, numa fala que é violenta e que chega pra gente. Ah, então porque eu uso a CNV, eu tenho que aceitar essa fala violenta? De forma alguma, de forma alguma. Você só não precisa reagir com a mesma violência, né? Então você pode dizer, olha, eu me sinto triste quando escuto uma fala como essa. Então eu sugiro que a gente converse num outro momento. Agora, para mim, não é o momento de ter essa conversa. Tá? Perfeito. Eu estou começando a ficar com raiva da forma com que nós estamos falando aqui. Eu peço para que a gente continue essa conversa num outro momento.
Percebe? Então, assim, eu não preciso aceitar no sentido de deixar que o outro fale comigo do jeito que ele bem entende. CNV não é isso. Porque, inclusive, as nossas relações, elas precisam de limites, né? E esse limite é colocado com a nossa comunicação. Então, a Silvia fez um movimento perfeito, né? Que é, primeiro, eu vou olhar para mim. Espera um pouco. Será que tem alguma coisa aqui que eu posso? E aí, quando tem, eu posso dizer para essa pessoa, olha, olhando para minha fala, realmente, ela soou mais agressiva do que eu gostaria que ela soasse. Então, eu sinto muito. Eu vou recolocar essa fala. Eu vou refazer essa frase. Vamos lá. E refaço a frase, tá? Mas, de novo, se eu entender ou eu questiono a escuta do outro, né? Então, o que na minha fala fez você interpretar a Silvia como um general que está te dando ordem? Sim. Eu posso pedir para que o outro especifique, porque às vezes também, ideia, é um ponto cego na nossa comunicação. Às vezes, a gente não sabe o que o outro, qual foi o canal que fez com que o outro interpretasse do jeito que ele interpretou. E aí a gente precisa da ajuda dele para descobrir. Exato. E é interessante, né? Se falando tudo isso, me veio, né, um outro exemplo, porque assim, essa questão da comunicação com os pais, né? Principalmente filhos que muitas vezes se colocam ali maior, num lugar equivocado, né, em relação aos pais, sai do seu lugar de filho e toma um dos lugares dos pais e se coloca nesse lugar. E quando tentam fazer essa transição, né, de voltar para o seu lugar, tem essa dificuldade na comunicação. Então, como eu dei o primeiro exemplo agora há pouco, qual seria, né, para você ver assim, para vocês entenderem a diferença, né? A pessoa chega assim, não, mãe, agora você tem que lidar com seus problemas. Eu não posso me meter. Não, não é assim, né? Você está dando ordem de novo. Você está aqui em cima, você está lá em cima dando ordem para sua mãe. Ou seja, não adiantou nada. Aí a fala, qual seria a fala mais adequada? Você vai achar o seu jeitinho, mas assim, mamãe, tenho certeza que você dá conta de resolver isso. Eu vou deixar com você, eu sinto muito, eu não consigo me envolver nesse problema. Olha como muda. Muda. Sinto muito, eu não posso me envolver, né, nessa questão sua com meu irmão, com a minha irmã, com meu pai, com a sua melhor amiga. Eu não posso me envolver. Eu vou deixar que você, eu tenho certeza que você dá conta. Ou seja, você devolve para sua mãe, nesse caso, a responsabilidade para ela e mostrando que sim, ela é grande, ela dá conta daquele problema dela. E não você impondo que ela tem que resolver. Isso. Porque aí é isso aí que a gente É está isso aí tentando mostrar aqui. mesmo. E muito boa essa situação que você trouxe, porque ela também me faz lembrar de uma situação que eu escuto bastante, né, nas mentorias e nos treinamentos, Deia, que é assim. A gente acredita, porque a CNV, ela vem de uma raiz de uma comunicação empática. Uhum. E muitas vezes nós achamos que dar conselho é empático. E dar conselho não é empático. Dar conselho é simpático. Existe uma diferença entre simpatia e empatia. Basicamente, a simpatia tem o olhar para mim, o que é bom para mim. A empatia tem o olhar para o mundo do outro. Então, o conselho, por que ele não é empático? Porque ele tem o foco em mim, na minha experiência com aquela questão. Ah, mas eu já passei por isso, eu sei como é. Não, você não sabe como é, porque você não sabe como é da outra pessoa passando por isso. Então, o conselho, ele é algo que é baseado na nossa experiência. E aí, quando a pessoa vem, né, e no caso a mãe, fala assim, ai, o que eu faço? Ai, eu preciso que você me ajude. Geralmente, quando a pessoa fala isso, ela está querendo apoio para que você reafirme a posição dela naquele conflito ou naquele problema. E o mais
empático a fazer aí é ouvir. Volta, amiga, porque cortou. O mais importante aí é escutar, é ouvir. Então, essa pessoa que você trouxe, ela pode escutar a mãe dela. Isso é empático. Olha, mãe, eu vou te escutar aqui. O que está acontecendo? Ouviu? Olha, eu entendo, eu posso até dizer, né? Eu te entendo, mas como sua filha, eu não posso intervir por você. Eu não tenho como te aconselhar, porque você é uma pessoa mais experiente na vida do que eu. Entende? Então, assim, quando a pessoa vem para desabafar, por exemplo, a gente, como ouvinte, em primeiro lugar, a gente ouve. E, em segundo lugar, a gente tenta separar para aquela pessoa que ela não quer exatamente ajuda. Ela quer que a gente reafirme o lugar dela. Ela quer apoio. E, às vezes, o melhor que nós temos a fazer por ela não é apoiar. Mãe, você que está aqui, me faz uma gentileza, fala para minha avó que ela está me ligando e que eu estou numa live e está entrando aqui. Avisa para ela, por favor. Não é apoiar. Não é apoiar. Porque é a mesma coisa, daí você chegar para mim e falar, ai, nossa, estou passando por um problema assim com uma pessoa, e ela faz isso para mim, e ela isso, e ela aquilo, e ela aquilo. Ai, amiga, o que que você acha? Você está querendo que eu diga para você, nossa, você está certa, amiga. Nossa, é isso mesmo, você está certa. E muitas vezes, eu daqui do meu lugar, eu não tenho condição de saber se você está certa ou se você está errada. Né? Então, eu posso ouvir, eu posso, de repente, fazer alguma pergunta, mas sem aconselhar, porque o conselho é baseado em mim, não é baseado no outro. Então, essas nuances, quando a gente começa a praticar isso, elas fazem toda a diferença. Porque quando a gente fala assim, a ideia, por que você não fala para ela isso, 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 isso? Percebam como entra por um ouvido e sai pelo outro. O conselho, geralmente a pessoa não pega aquele conselho e aplica porque não faz sentido para ela. Porque é baseado em mim, não é baseado nela, na vida dela, nas experiências dela. Sim, faz todo sentido. Faz todo sentido. E é isso, né? Quando a gente começa a aprender a se comunicar de uma forma diferenciada, as coisas começam a ficar mais fáceis de lidar, né? Porque muitas vezes eu mesmo já fui muito raivosa no meu passado aí, né? Só mesmo com muito treinamento aí que as coisas começaram a mudar um pouco de figura. Sempre fui uma pessoa muito reativa, por exemplo. Porque sempre estava com as pedras na mão. Por quê? Que é o que a Tati está falando. Pela minha história de vida, por todos os problemas que eu já tinha passado, a gente tem um comportamento diante das nossas experiências. Tatiana teve outro tipo. Então, ela pode até ter seus momentos, mas ela tem outra visão sobre aquilo. Então, a gente não pode se basear no que a gente acha, porque é só um achismo. Exato. Né? Cada um tem a sua história. Isso eu falo aqui também constantemente, né? Não tem uma receita de bolo. Não. Cada um tem uma vivência, cada um tem uma história. A gente tem que aprender a ouvir, principalmente a ouvir. Eu acho que o mais difícil, Tati, acho que o que eu mais sinto aí no dia a dia, né? É essa dificuldade, de um modo geral, das pessoas ouvirem você de verdade. Isso, exato. E é o que gera a maior transformação, Déia. Eu também digo nos meus treinamentos, né? A gente vai para um treinamento de comunicação, geralmente as pessoas vêm para um treinamento de comunicação com a expectativa de aprender a se expressar melhor. Mas precisa começar pela escuta. Antes de aprender a se expressar melhor, aprenda a ouvir melhor. Ouvir com a consciência de tudo isso, né? De que muito do que eu interpreto é uma projeção minha. Ouvir, a CNV tem uma expressão que eu amo e que foi assim, quando eu ouvi isso também, foi até assim, uma forma de não ser violenta comigo também, que ela diz da expressão trágica de uma necessidade. Então, você falou da raiva, né? A gente tem um movimento, um hábito de colocar as emoções em caixinhas. A raiva é uma expressão ruim, a alegria é uma expressão boa. A emoção, ela simplesmente é.
ela não é boa ou ruim. Nenhuma emoção é boa ou ruim. O que é bom ou ruim é o que a gente faz dela. Não tem problema nenhum sentir raiva, até porque todos nós sentimos, né? Uma emoção básica. O que causa problema na nossa vida e na vida das pessoas que convivem conosco é o que a gente faz com a raiva. É como a gente expressa essa raiva, né? Então, a CNV fala da expressão trágica de uma necessidade. Quando nós estamos numa posição de ouvir uma fala raivosa, que a gente detecta que é uma expressão que vem da raiva, e estamos na posição de ouvinte, a primeira coisa que a gente precisa entender, e não é fácil, é que, por mais raivosa que seja essa fala, existe uma necessidade por trás dela. Porque as nossas emoções, elas vêm de necessidades não atendidas, segundo a CNV. Então, se eu falo assim para você, pô, Andréia, de novo fazendo isso? Nossa, você sempre fazendo isso? Por mais que tenha sido uma expressão trágica, é a expressão trágica de uma necessidade. Então, quando nós também nos expressamos de maneira trágica, né? Puxa, eu falei com o meu marido, eu falei com a minha mãe, eu falei com a minha filha, de uma forma que eu não gostaria, né? Eu me arrependi da forma que eu falei. Ok, primeiro exercício que a gente precisa fazer. De qual necessidade veio essa fala? Do que eu precisava? Se eu pudesse fazer um pedido para essa pessoa, qual pedido seria? Porque essa raiva veio daí, veio dessa necessidade. E com o outro a mesma coisa. Se a sua filha, se a sua mãe, se o seu avô, se o seu marido falou com você de uma forma que você se sentiu magoada, qual necessidade será que está por trás dessa fala que veio do outro? E qual necessidade sua atingiu para que você se sentisse magoada? Uhum. Então, a gente, segundo a CNV, né? Inclusive nas relações familiares, nos conflitos familiares, nós estamos sempre em busca de satisfazer as nossas necessidades. E o outro também. E não tem necessidade mais importante do que a outra. A minha necessidade não é mais importante do que a sua. São necessidades. E é preciso falar sobre isso, né? Sim, perfeito. E assim, trazendo aqui para o âmbito sistêmico, né, quando a gente fala, né, porque quando a gente consegue entender um pouco o contexto sistêmico, quando eu assumo esse lugar que é meu, eu acabo tendo uma comunicação muitas vezes mais clara, mais assertiva, mais calma, né? Com mais clareza mesmo. Eu tenho clareza da situação como um todo e eu acabo sendo mais assertiva nessa comunicação familiar, a priori, né? Em primeira instância ali. E quando isso acontece, quando eu consigo entrar nesse movimento, eu consigo também, naturalmente, na verdade, essa minha nova expressão, essa minha nova forma, essa minha nova postura atinge aos demais. E às vezes, Tati, eu entro até num lugar assim, né? Eu já passei por esse lugar e eu sei que a maioria que constela passa. Quem mudou? Eu ou minha mãe? Eu ou meu pai? E, na verdade, foi esse lugar dessa comunicação, dessa postura diante daquilo, né? Que você conseguiu realmente, porque não é só da boca para fora, é o sentir, né? Não é só o se expressar, é realmente. Por isso que que a Tati fala, é um treino diário. Todo dia eu tenho que estar me exercitando. Não é uma coisa simples. Ah, hoje eu não vou ter mais raiva, eu não vou falar mais assim com ninguém. Não. É um trabalho ali, é um orar e vigiar todos os dias, que é também intrínseco ali com a forma sistêmica que eu falo para vocês de viver, né? Como eu olho para isso? É uma maneira diferente de olhar e, obviamente, eu vou me expressar de forma diferente, vou sentir aquilo de forma diferente e aí eu consigo me expressar de forma diferente. Não adianta ser só aqui, no mental, né? Ah, entendi. Ah, então tem que ser assim. Não, eu tenho que integrar isso. E é um exercício. Exato. O que mais, tá? Vamos. Você tem algo aí que você pode dar como, por exemplo, sugestão, algo assim na prática? Prático, sim. A prática da CNV, bom, começa
olhando para tudo isso que a gente conversou até agora, né, Déia? Muitas vezes desfazendo aí algumas crenças mesmo de que as nossas mazelas acontecem por conta do outro, né? Então, assim, é um processo muito mais profundo do que simplesmente fazer algumas mudanças na nossa comunicação. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso dizer, né? Mas a gente pode sim, eu gosto também de começar com coisas práticas, porque é na prática também que a gente se percebe. A prática da CNV começa, primeiro, pela autorresponsabilidade, né? A autoobservação e a autorresponsabilidade. Então, desconstruindo essa ideia de que eu me sinto desse jeito porque você, né? Então, eu me sinto desse jeito porque eu, tá? Uhum. E a segunda é pelo primeiro passo da CNV, pensando na expressão, que eu também falo muito isso, né, para os meus clientes. Se você começar a trazer essa mudança para a sua comunicação, você já vai ver assim uma transformação ao seu redor. Deixar trocar julgamento por observação. Então, primeiro, uma coisa que é preciso deixar claro é que assim, nós não paramos de julgar. Eu não posso julgar. Julgar. Não, eu não julgo. Não, nós julgamos, é um processo natural da nossa mente. Não tem, o julgamento ele pode ser um julgamento positivo. Então, eu posso falar, acho a Andréia uma excelente profissional. Esse é um julgamento meu, tá? É uma visão minha. Então, vamos parar também de demonizar o julgamento. O julgamento, a única questão do julgamento é que ele encerra outras possibilidades. É aquilo e ponto. E isso para a comunicação é muito ruim, porque se eu preciso dialogar, se eu quero dialogar, eu preciso ter uma comunicação que amplie possibilidades e não que encerre possibilidades. Então, a única questão do julgamento é que ele é algo que bate o martelo e acabou ali a discussão. Como que eu faço isso, né? Então, eu não deixo de julgar porque eu não consigo, é uma luta perdida, mas eu adio o meu julgamento. Na prática, adiar o julgamento é trocar o que eu interpreto pelo que eu observo. Então, eu poderia sair hoje aqui da live, chegar para o meu marido e falar assim, nossa, a Andréia estava ríspida hoje na live. Eu achei a Andréia ríspida. Ríspida é uma interpretação. Por que é uma interpretação? É uma etiqueta que eu estou colocando no seu comportamento, segundo a minha visão. Qualquer outra pessoa que esteja aqui hoje, se eu falasse isso para ela, nossa, eu achei a Andréia ríspida na live. A pessoa falaria assim para mim, nossa, eu não achei, eu achei ela tranquila. Era a mesma Andréia, no mesmo momento, e duas visões completamente diferentes. Como que eu troco esse julgamento por uma observação? Hoje na live, a Andréia fez menos perguntas do que na live passada. Essa é uma observação. Se a gente pegar a live passada, é uma suposição aqui, tá, gente? Se a gente pegar a live passada e essa live e assistir as duas, a gente consegue enxergar isso que foi expresso. Então, a analogia que eu uso é assim: o que a gente observa é o que a gente conseguiria descrever assistindo uma cena, num vídeo. O que eu consigo descrever numa cena no vídeo? Ela entrou na sala de reunião depois de todo mundo, sentou na cadeira que estava afastada da mesa e saiu sem falar nada. Isso eu consigo descrever. Qualquer pessoa que assista a essa cena descreve a mesma coisa. Diferente de eu falar, ela entrou na reunião, muda, saiu calada e ela ficou ríspida durante todo o tempo. Ou ela estava com problema comigo durante toda a reunião.
Aí você vai sim, ver, tava com problema, como que você sabe? Não, ela entrou depois de todo mundo, ela sentou numa cadeira separada e saiu sem falar nada. Aí você vai perguntar para a pessoa que teve esse comportamento, viu? Você estava estranha com a Tatiana durante a reunião? Não, é que eu tô com uma unha encravada e eu sentei naquele lugar porque era onde eu conseguia esticar a perna. Olha sim. o cenário que a gente fez na nossa cabeça. Ai, Tatiana, mas tem coisa que eu julgo que é verdade. Com certeza, com certeza. Os nossos julgamentos, eles podem estar certos. Mas o problema é que, se eu for orientada com a minha comunicação pelo meu julgamento, eu posso fazer de um conflito um confronto. Aí eu chego para essa pessoa e falo: Meu, o que está acontecendo? A pessoa, nossa, por quê? Esse comportamento na reunião. Entrou, não falou nada, sentou lá longe de todo mundo. A pessoa, não, nossa, é que eu estava com a unha do pé encravar. Olha o abismo que a gente criou. Sim, Muitas vezes exato. por coisas que passaram na nossa cabeça. Então, a prática aqui é: tive uma discussão com meu marido, por exemplo, e aí eu saí chateada e quero voltar a conversar com ele sobre isso. Eu começo dizendo para a pessoa o que eu observei. Olha, naquela nossa última conversa, eu observei que quando eu falei sobre a questão de pegar a Helena na escola, você levantou o seu tom de voz. Isso é um fato. Se tivesse sendo gravada a conversa, a gente consegue assistir e ver que essa pessoa levantou o tom de voz dela. Diferente de eu falar, eu observei que você começou a ficar nervoso a hora que a gente falou sobre buscar a Helena na escola. Não, eu não fiquei nervoso. Eu só fiquei incomodado. Ó, percebe? A pessoa consegue dizer o que você, a etiqueta que você colocou na comunicação dela. Sim, sim. Ou seja, então, trazendo aqui para o sistema, tá? Que isso foi muito irrelevante que você me trouxe, porque, assim, a minha fala aqui sempre é: honrar os pais é não julgá-los, a priori, né? Porque a gente não tem como julgar aquilo, o comportamento deles, o porquê desses comportamentos na sua infância, na sua adolescência, porque é o que a gente falou, é a nossa interpretação diante do comportamento do outro, né? Porque eu sempre falo, a gente não dá aquilo que a gente não recebeu, né? E eu sempre peço um comparativo entre a sua vida, desde a sua chegada até a fase adulta, comparado à vida dos seus pais, antes até deles se conhecerem. Eu falo que esse é o melhor lugar assim de um comparativo para que você consiga compreender que muitas vezes eles fizeram tudo o que eles sabiam fazer e mais um pouquinho, né? Porque quando a gente entra nesse comparativo, por mais que minha vida tenha sido muito difícil ou dolorosa, eu acabo observando que realmente a minha vida foi um pouquinho melhor. Geralmente é assim, né? Em 99% dos casos. Então, eu busco sempre, e talvez, não sei se a forma de falar talvez seja equivocada, é essa questão de o não julgar algo porque eu não estava lá, Isso. né? Eu não calcei esses sapatos, como a gente fala aí numa linguagem popular, né? Eu não calcei os sapatos dos meus pais. Sim. Eles fizeram o melhor que puderam, dentro daquilo que eles tinham, dentro do contexto que eles viviam, dentro da realidade que eles viviam, que é diferente da minha, completamente diferente. Os tempos mudam, as coisas mudam. Então, você acha que eu posso continuar falando Sim, isso ou eu tenho que mudar aí a forma? sim, sim, porque o julgar, eu vou dar um exemplo pegando essa situação das relações familiares, né? Uma coisa é eu falar assim, eu ficava na creche quando eu era criança, das 7 da manhã às 9 da noite. Isso é um fato, Isso é um fato. isso é um fato. Outra coisa é eu falar, eu tive uma mãe omissa. Esse é o julgamento. Porque por mais que eu saiba, ou não, né? Por mais que eu ache que a minha mãe me deixou porque ela não queria ficar comigo, porque ela era omissa, porque ela não queria ter a primeira filha, porque isso é tudo julgamento. Isso é tudo julgamento. E isso,
assim, a questão, Deia, é que assim, a gente não consegue parar a nossa mente de fazer isso. Em algum momento a gente vai julgar, mas Sim, o que a gente faz para lidar com isso é deixar esses julgamentos na varanda e olhar e falar, não, pera um pouquinho, qual que era o fato aqui? Que eu ficava na creche dos meus 2 aos meus 3 anos de vida, eu ficava na creche das 7 da manhã às 9 da noite. Esse é o fato. Se a minha mãe fez isso porque ela era omissa, se ela tinha que trabalhar, se ela tinha que me sustentar, se ela era responsável, isso não cabe a mim. problema. Não cabe a mim. Sim, Né? Essa é a diferença. Então, sim, o não julgar nesse sentido, né? Qual que era o sim, fato? A minha mãe, ou o meu pai, né? O meu pai, vamos deixar a mãe um pouco, né? Coitada de lado. O meu pai foi um pai ausente. Ah, tá. E qual era o comportamento do seu pai? Né? Para você interpretá-lo como ausente. Ah, ele saía de manhã para trabalhar e chegava às 10 horas da noite todos os dias. E a minha mãe ficava sozinha com a gente em casa. Ah, tá. Então o fato era que o seu pai saía de manhã e voltava tarde da noite. Esse é o sim. fato. Ausente é uma etiqueta que você está colocando nesse comportamento do seu pai. E, de novo, né, poderia ser uma ausência emocional, essa pessoa pode ter sentido assim. Teve uma pessoa que eu perdi o nome dela aqui, mas ela colocou: as nossas interpretações vêm também por conta das nossas feridas emocionais. Com certeza, com certeza. Sim, É dessas feridas que sai a etiqueta no comportamento do outro. exato. Então Exatamente. faz todo sentido não julgar. E mais ainda, né, para a comunicação, por que que eu cuido para que eu fale para o outro o que eu observo e não o que eu julgo? Porque isso faz com que eu não julgue na comunicação. Então eu posso até por algum momento, a Alexandra que falou, obrigada, Alexandra. Eu posso até por algum momento julgar mentalmente, mas eu não posso deixar que esse julgamento seja um fio condutor das minhas relações familiares. Eu não posso jogar, o não julgar vem de não jogar no outro o que eu julgo. Uhum, exato. E nem achar que o outro te deve algo, né? São tantas nuances aí, a gente podia ficar aqui horas falando, gente. É um assunto muito complexo, um assunto profundo, delicioso de estudar, né? Hoje, assim, acompanhando mais Tati de perto aí, eu vejo o quanto isso me ajuda aqui, até no meu dia a dia mesmo, de me policiar, de como ouvir, de como, né, de dar mais atenção. Eu que sou uma pessoa muito agitada, sempre muito na correria, adoro a correria, né? E aí a gente às vezes acaba sem querer não ouvindo. Acho que o meu maior dificuldade ainda é o ouvir, principalmente o marido. O marido tá aqui na live. Às vezes eu tô ali no celular respondendo alguma coisa, ele fala, eu não ouvi o que você falou. Sabe? Coisa simples, gente. Simples. Simples do dia a dia mesmo. Se a gente começar no nosso dia a dia, na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso marido, com o nosso vizinho, né? Com aquela pessoa que a gente está se relacionando ali, seja qual momento for, a menina do caixa, do supermercado, se a gente conseguir ter essa escuta um pouco mais ativa mesmo, no sentido de olhar mesmo no olho, falar de verdade, a gente consegue ter uma conexão talvez um pouco mais fácil, mais leve, mais gostosa de viver. Com certeza. Acho que é isso, Com amiga. certeza. Eu também ficaria aqui, nossa, horas, né? É, a comunicação, ela precisa ser falada, como nós estamos falando aqui, né? A gente precisa ter essas conversas e a gente precisa entender que se a gente não muda, né? É aquilo que você falou. O entorno não muda, a vida não muda. É até clichê, né? De tanto que isso é falado, mas é um clichê verdadeiro. Então, a minha mensagem é essa, né? Assim, olhe para a sua comunicação. Se você passou do conflito para um confronto com alguém, é porque teve alguma coisa em você que poderia ter sido melhor, né? Tinha no outro também? Tinha no outro também. Mas no outro
você só vai mudar se você mudar em você, né? Então, não é fácil, né? Olhar para dentro, não é fácil. A gente foge disso quase que o tempo todo, mas é o que realmente traz mudança. E a CNV, assim como as constelações familiares, trazem essa necessidade de olhar para a gente, para os nossos padrões, né? Não tem como fugir disso. Então, Não tem. não tem Não. saída fácil. Mas é Exato. muito gratificante ao mesmo tempo, né? Sim, Quando a gente começa a ver as mudanças internas e a mudança no ambiente que essas mudanças internas geram. é uma jornada linda, né? E a gente fala, não tem linha de chegada, a gente sempre está em busca de ser um pouquinho melhor, Sim, de aprender algo a mais, sim, né? O que mais eu posso aprender, o que mais eu posso ser útil. E é um caminho delicioso quando a gente entra para dentro. Podem vir que é uma coisa muito legal mesmo de se viver, né? E aí eu convido vocês aqui para estarem com a gente na nossa comunidade Consciência do Ser, né? Onde a Tati toda semana aí traz conteúdo sobre a CNV, por exemplo, além dos demais terapeutas que a gente tem lá, tá? E está sendo grande contribuição. Eu tô aprendendo muito com ela, e olha que eu convivo com ela há 10 anos, desde que ela fez essa meia transição, a gente convive, a gente troca muito, né? Ela me ajuda muito no processo de luto, ela foi e ainda é essencial. Muitas vezes quando eu caio, amiga, vamos lá, conversa aqui, né? E ela me traz para o centro novamente com as suas perguntas, sem dar conselhos literais, mas sempre com as perguntas certas, na hora certa. Então é isso que a gente vai aprendendo um pouquinho, a aprender a comunicar melhor, a ouvir melhor e realmente sermos empatas de verdade, né? Não, porque às vezes cria-se essa palavra aí, né? Criou-se muita confusão hoje em dia por estar sendo muito usada, mas às vezes quando a gente usa isso de forma equivocada, a gente perde a mão. sim, E não é isso que a gente quer. A sim, gente quer ser mais assertivo. com certeza. Gratidão, amiga. Gratidão Eu que imensa mais uma vez. agradeço. Muito obrigada. Por todo... Obrigada aí a todas as pessoas, aos comentários de vocês. Muito obrigada. E só uma última informação, né? Assim como a constelação, a CNV surge para questões pessoais, mas se você tem uma questão no trabalho, se você tem uma questão, ela se amplificou, né? Então, hoje é um método utilizado em todos os aspectos da nossa vida, tá bom? Ó, Tatiana Vial vai estar aqui o link do Instagram dela. Sigam ela lá. Ela é maravilhosa, dá treinamentos empresariais, coach pessoal. Ela é incrível mesmo. Vale a pena aí para quem quer dar esse upgrade aí. Tati, super recomendo. Obrigada, Então, ao mesmo nível Silvia, que um beijo. você. Gratidão Um beijo, por estar aí com a pessoal. Tchau, gente. mãe. Gratidão a Obrigada, todos, obrigada. viu? Obrigada, Uma ótima Déia. semana aí para Para todos todos. nós. Beijão.